Olá, meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre as associações de moradores dos loteamentos e os condomínios. Eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês porque é uma dúvida muito frequente. Todo mundo pergunta: é a mesma coisa? Associação, condomínio, posso cobrar condomínio? É obrigado a pagar taxa associativa? Então eu falei: bom, vamos falar sobre as principais diferenças, porque daí vai ficar bem claro para vocês o que é uma coisa e o que é outra. Bom, começando, essas associações de moradores, elas são criadas normalmente com uma finalidade não lucrativa para um bem comum. Então, quando tem aquele loteamento que não é aquele loteamento do condomínio de lotes que a gente falou no vídeo passado, que esse condomínio de lotes, só para recordar um pouquinho, ele foi criado em 2017. Mas antes disso, as associações que existiam eram as associações para administrar os loteamentos, tá? Então, o que é esse loteamento? O incorporador compra um grande terreno, divide em lotes. Então, esses lotes são comprados por várias pessoas diferentes e é criada uma associação para administrar tudo isso. Primeira diferença, as associações e os condomínios são tratados por leis diferentes e estão em lugares diferentes dentro do Código Civil. Então, as associações estão em uma parte do Código Civil, a partir do artigo 61, e também são tratadas pela Lei do Parcelamento do Solo, e os condomínios são tratados a partir do artigo 1330 do Código Civil e através da Lei de Incorporações Imobiliárias. Além disso, segunda diferença, as associações, elas são criadas, têm todas as formalidades de uma pessoa jurídica. Já os condomínios têm aquela questão, condomínio é pessoa jurídica, não é? Enfim, não é considerado formalmente uma pessoa jurídica. Tem direitos, tem deveres, mas não é considerado. Então, a associação é pessoa jurídica e condomínio é uma figura mista, vamos dizer assim, que possui direitos, possui deveres, mas não é pessoa jurídica. Outra diferença, terceira, as ruas que tem dentro dos loteamentos são ruas públicas, vias públicas. Então, o responsável por fazer a limpeza, por fazer a manutenção, por recolhimento de lixo é todo da prefeitura daquele município. Já nos condomínios, as ruas são privadas, então quem é responsável por administrar, por limpar, por manter tudo aquilo é o próprio condomínio. Outra diferença entre as associações e os condomínios são os documentos, as regras, né? Aqueles documentos onde constam todas as regras e como se faz toda a parte administrativa de cada um. Então, na associação, esse documento é chamado Estatuto Social. Ele é registrado em cartório e lá contém todas as regras daquela associação. E o corpo administrativo dessa associação é o presidente, vice-presidente, tesoureiro e os vários secretários. Já no condomínio, o documento onde estão dispostas todas as regras, a gente até já falou sobre isso, é a convenção. E a convenção prevê um síndico, subsíndico e conselheiros. Então, essa é uma diferença importante. Outra coisa é que quando a pessoa compra um lote, né, naquele loteamento, ela não é automaticamente integrada àquela associação. Ela deve assinar um documento se filiando, se associando àquela associação de moradores. Já no condomínio é automático, a partir do momento que o comprador assinou aquele contrato de compra e venda, ele é um condômino. Uma diferença importante também é que nesses loteamentos, eles até são fechados a maior parte das vezes, tem uma segurança, mas como as ruas são públicas, ninguém pode ser proibido de entrar nesses loteamentos. Então, pode ser feita a identificação, pedido documento, mas a pessoa não pode ser proibida de acessar e transitar naquelas ruas. Já no condomínio, como é uma propriedade privada, sim, a pessoa precisa se identificar e se ela não for autorizada por alguém lá de dentro, ela não pode acessar as áreas comuns do condomínio. E a maior polêmica em torno desse assunto de associação, condomínio, sempre foi o pagamento das taxas, né, associativas, ou o pessoal acaba chamando na prática de taxa condominial mesmo, cota condominial, mesmo que seja uma associação.
Isso tudo já foi assim praticamente resolvido em 2017 com a criação do condomínio de lotes, mas antes era uma polêmica muito grande, porque existia a taxa associativa, porque a maior parte desses condomínios, dessas associações, eles têm clubes, têm grandes áreas de lazer, tem toda uma estrutura de segurança e são cobradas as taxas associativas, mas tinha gente que queria usufruir, usufruía e não pagava. Então a associação entrava com processo de cobrança, tentava cobrar e muitos juízes entendiam que não, ele não está associado nessa associação, então ele não é obrigado a pagar, já que a Constituição não obriga ninguém a se associar. Então, isso eram decisões muito diferentes. Alguns juízes entendiam que era injusto, então tinha que pagar de qualquer forma, outros não. E era uma polêmica que causava transtorno e revolta daqueles que pagavam as taxas associativas contra aqueles que não pagavam. Mas isso tudo foi resolvido em 2017, pelo menos a maior parte desses problemas, porque os loteamentos, as associações que quiseram se adaptaram, né, e seguem daí a lei de condomínios e podem cobrar a taxa condominial. E os que foram se formando, que foram vendidos a partir da lei em vigor, que foi 2017, já podem cobrar normalmente, porque são realmente condomínios de lotes, e eu já expliquei um pouquinho mais sobre esse assunto de condomínio de lotes. Se você quiser, assiste o vídeo da semana passada, tá bom? É isso. Vocês viram que tem vários tipos de condomínio, muita coisa para se falar, muita coisa acontecendo em condomínio. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário, deixe a sua dúvida. Também não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, dar um like, tá bom? E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Também me siga lá no Instagram, tem um post lá no blog que fala sobre isso. Os endereços estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Obrigada e até mais!